Que bonito, né? O povo de Deus é um povo criativo, né? Sai com cada um, né? Não vai imaginar que isso ia acontecer, né? Cada semana, um grupo cantando o hino de missões. E isso vai deixando a letra viva e vai nos estimulando também a nos desafiarmos para contribuir com missões. Nosso bom dia a você que nos acompanha pela mídia. É um privilégio poder adentrar na sua casa hoje, 23 de março de 2025, neste culto matutino. Vamos adorar ao Senhor, vamos também completar a missão. Vamos nos colocar em pé e vamos orar ao nosso Deus, pedindo a sua bênção, a sua orientação para esse culto. Vou pedir ao Adonias que nos eleve a Deus nessa oração. Edson, corre lá, passa para o Adonias o microfone e ele vai orar, vai interceder, pedir a Deus o consolo para aqueles que precisam e a cura para os que precisam também. Vamos lá. Obrigado, Senhor, pelo dia, obrigado pelo fôlego de vida, obrigado pelo o Senhor é bom, a misericórdia dura para sempre. Obrigado porque estamos aqui, Pai, para te adorar, para te bendizer. Glorifica, Senhor, teu nome, seja exaltado, porque o Senhor é digno. Abençoa, Deus, o culto, permite a explanação da tua palavra, que ela venha de encontro aos nossos corações, às nossas necessidades, ó Deus, que ela repreenda, que ela nos conforte. Eu rogo a Deus nesse instante que o Senhor possa abençoar aqueles que estão chorando a perda de familiares, a irmã Marta e toda a sua família, que o Senhor possa confortá-los, abençoá-los, que eles possam, Pai, encontrar conforto em Ti, na Tua palavra. Que Tu te lembres, ó Deus, daqueles que estão doentes, daqueles que têm necessidades, ó Deus, de saúde, que o Senhor possa visitá-los, ajudá-los, que eles se recuperem, que eles sejam abençoados pelo Senhor, que o Senhor possa confortar também os seus familiares, ó Deus, porque nós acabamos sofrendo, ó Deus, nas enfermidades dos nossos entes queridos. Guarda, Pai, a Tua igreja, abençoa aqueles que estão aqui presentes, aqueles que não têm Jesus, que eles tenham um encontro contigo, ó Pai, hoje, que eles se entreguem, ó Deus, ao Teu amor, que vivam a esperança da salvação, ó Pai, que o Senhor possa abençoar essas vidas. Que Tu seja, ó Deus, com toda a igreja, não apenas aqui nesse local, ó Deus, mas espalhada pelo mundo afora, a igreja perseguida, os missionários, que o Senhor possa instruí-los, ajudá-los, sustentá-los, ó Deus, que a Tua palavra seja espalhada, ó Deus, por meio da Tua igreja hoje. Ser com o pastor Afonso, ser com o pastor Manuel também, sustente os teus servos, enche-os do Teu Espírito Santo, de intrepidez, ó Deus, para pregar a Tua palavra, para falar do Teu amor. Cuida deles, ó Deus, do seu mistério. Eu rogo essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vem de pé, nós vamos cantar o hino 308. Vou fazer um aviso rápido. E é bom que esse aviso seja no ar. Nós estamos nesse mês de março fazendo o recadastramento da igreja. Não tem nada assim na diretoria, nada de má fé, vamos eliminar, a gente não vai eliminar ninguém, não é nada disso. Nós estamos fazendo esse recadastramento para que a gente saiba quem realmente está vindo, quem realmente está conosco. Porque muitos abandonaram, principalmente porque muitos abandonaram, nunca mais deram satisfação, não sabemos por onde anda, não é? Então o que a gente vai fazer? Nós vamos estabelecer um hall de membros ativo, é o que vai sair, e vai ficar um hall de membro inativo. O que vai acontecer com esse hall de membro inativo? Assim que algum inativo quiser voltar para a igreja, passe em assembleia e vai se tornar um membro ativo. É só isso. Nada de excluir, vamos cortar, a gente está feliz, porque ninguém está feliz com nada. É apenas uma questão administrativa, tá bom, irmão? Entendam por esse lado, tá? E a gente está fazendo isso com muito carinho pela igreja, para que a gente possa saber com quantos a gente pode contar. E eu estou feliz, eu estou vendo muita gente aqui com quem eu posso contar. Com quem a igreja pode contar. Que auditório lindo, que Deus nos abençoe. 308, vamos lá, vamos cantar. Para onde for, irei. Segurei
Convido a sentar, vamos cantar 404 do HCC, Eu Andei a Sós com Cristo. A gente tem que, quando cantar o hino, olhar para o poeta e ver o que é que ele está querendo dizer. Nesse caso aqui, ele está dando um testemunho. É interessante, né? Um testemunho da sua vida com Cristo. E agora, sobre esse olhar, nós vamos cantar esse hino. Vamos lá. Lembrando que hoje é o penúltimo domingo, domingo que vem é o último domingo. Não vamos deixar, irmãos, a igreja fechar negativo, tá? Vamos ser fiéis ao Senhor. Eu tenho certeza que Deus não vai decepcionar você, não. Fazer prova, Malaquias está lá, né? Dá uma lidinha lá, Malaquias 3, lê o capítulo inteiro. Você vai ver que Deus vai falar no seu coração. Vamos lá.
será o nosso mutirão de limpeza. E eu vou ter um sábado assim, a agenda meio complicada, mas eu pretendo estar aqui com os irmãos, viu? Pretendo estar com os irmãos, nós vamos juntos aí deixar esse templo cheirosinho, bonitinho e limpinho, tá? Então, a irmã José está coordenando aí. Não esqueça, pastor. Estou avisando para os irmãos, tá bom? Muito bem, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 1, de 18 a 25. Irmãos, eu não sei porquê. Domingo passado de manhã foi Mateus. Domingo à noite foi Mateus. Hoje, domingo de manhã, está sendo? Então vamos colocar em pé e vamos para Mateus. Mateus capítulo 1, vamos ler responsivamente a partir do 18 até o 25. Bem bonito, hein, pessoal? Vamos soltar a voz aí, hein? Mateus 1, de 18 a 25. O nascimento de Jesus. Vamos lá. Leiamos. Mateus 1, de 18 a 25. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Todos. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la, e projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será pelo nome de Manuel, traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz ao seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, obrigado por estarmos na tua casa nesta manhã. É um privilégio muito grande, Senhor, podermos com os nossos queridos irmãos estudar a tua palavra na EBD, podermos, ó Pai, estar reunidos, falando de missões, cantando o hino de missões e podendo pregar sobre missões, porque o Senhor Jesus veio para levar o mundo para si, para salvar o mundo, e missões é levar a mensagem de Jesus para o mundo. Obrigado, Senhor. Nos abençoe nesta manhã e nos perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Quero sentar-se. Nós vimos, através do texto, que o nome de Jesus, um dos nomes seria Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Mexe muito comigo essa ideia, e quero viver combatendo a ideia de que Jesus vem, nos salva, depois nos larga sozinho, aqui nas lutas da vida cristã, nas crises da nossa vida, Ele nos larga sozinho, Ele continua no céu, e a gente que se vire. Irmãos, pelo amor, não é assim. O nome dele é Emanuel, Deus conosco, um dos nomes. Isso quer dizer que, a partir do momento que ele desceu a esta terra, para sempre ele estaria com aqueles que são dele. Ele nunca iria nos abandonar. Ele nunca vai nos abandonar.
ele nunca abandona o crente, ele nunca vira as costas para o crente. E na classe hoje, claro que, de certa forma, brincando com os irmãos, mas sem deixar de falar a verdade, eu disse, eu vou fazer uma revelação aqui. A minha revelação é o seguinte: Deus está querendo que a gente fale do seu amor, porque nós vimos aí tanta tranqueira de rei, não é? Que lá o Reino do Sul teve tanta tranqueira. Algumas tranqueiras tiveram sorte, porque buscaram a Deus, e Deus, no seu imenso amor, perdoou e reativou o seu reinado e abençoou. Outros, infelizmente, morreram lá em seus pecados. Eu só não citei um hino aí porque o tempo estava apertado, né? Mas é um hino que a cristandade canta, que é intitulado, e vocês conhecem, O Amor de Deus, e diz lá que o amor de Deus é singular, tal. E dentro do original inglês diz que o amor de Deus é tão grande que ele vai além dos céus e ele vai abaixo do inferno. Isso quer dizer que o amor de Deus, ele não tem limites. E em uma dessas canções onde um grupo canta, sempre cito aqui, há um narrador que ele passa a narrar um pouco, e ele diz assim: o amor de Deus vai além do horizonte. Aliás, além do horizonte, da pessoa, você olha o horizonte. Eu fui para Goiás, Campo Grande, e a gente via assim uma montanha, parecia que estava perto. A gente via um ponto de referência, parecia que estava perto. Irmãos, esse ônibus ia e nunca chegava. Quando você está numa linha reta, em uma planície, um planalto, você olha as distâncias, você pensa que está perto. E o ônibus naquela estrada, e rodava, e dava meia hora, e dava uma hora, e nada de chegar naquele ponto que a gente via, que parecia que estava perto. Um ponto alto, né, que servia como referencial. Então, o comentarista, a pessoa que estava falando, dizia assim: além do horizonte tem mais do amor de Deus. Além do horizonte tem mais do amor de Deus. Como é gostoso falar do amor de Deus, irmãos. Como é gostoso a gente encher a boca e falar e saber que Ele nos ama. Como é gostoso saber que Deus, através do Emmanuel, que é Cristo, Deus conosco, veio para estar conosco para todos sempre. Nós vimos que, mas Ele não ressuscitou, mas ele não se ascendeu aos céus, mas e daí? O que Jesus Cristo é? A segunda pessoa da Trindade. O que é a segunda pessoa da Trindade? É Deus. Se Ele é Deus, o que Ele tem? Os atributos de Deus. Se Ele tem os atributos de Deus, Ele estaria em todo lugar, inclusive em nossos corações. Então, afirmo com toda certeza que Jesus Cristo, Emmanuel, veio para estar conosco, e Ele jamais vai nos deixar, Ele jamais vai nos abandonar. Irmãos, o que ocorre em nossos dias, algumas coisas tristes acontecem. Tem muita gente tentando pregar, ensinar, testemunhar de Jesus sem conhecer. Há inclusive pastores que pregam, mas não conhecem a Jesus. Tem toda a teoria. Uma coisa é você conhecer a Bíblia, ter teoria da Bíblia, mas outra coisa é você receber Jesus como teu Salvador. Você pregar Jesus por experiência de vida com Ele. Quando você prega Jesus com experiência de vida com Ele, você consegue transmitir esse sentimento, esse amor, essa vivência. Mas infelizmente há muita gente que, embora pregue esse amor, mas não conhecem, não tem salvação, se torna apenas um profissional. Muito bem, meus irmãos. Os evangelhos, irmãos, eles não têm preocupação de escrever uma história biográfica de Jesus que satisfaça a todas as nossas perguntas e curiosidades, não é? Como Ele era fisicamente? Tem alguma coisa aqui no evangelho que mostra como Jesus era fisicamente? Como Ele viveu até seus 12 anos? Ninguém sabe. Alguns dizem que Ele fazia passarinho de barro, assoprava. Isso é lenda, não é? Isso é história. O evangelho não tem essa preocupação.
O Evangelho tem a preocupação, o Evangelho de Jesus Cristo tem a preocupação dos evangelistas de mostrar quem era Jesus Cristo, qual era a sua obra, qual a sua importância no contexto dos céus, no contexto da terra, no contexto da vida humana. É essa a preocupação do Evangelho que nós vemos aqui. Então, irmãos, nós vamos aqui tentar esboçar alguma coisa que a Bíblia nos mostra a respeito de Jesus. Por exemplo, os passos de Jesus dos primeiros até os 12 anos. Muito bem. Belém, não é? Belém, Jerusalém, Egito, Nazaré e Jerusalém. Ok? Então, esses são os passos iniciais. Belém, Jesus nasceu. Eu gosto de quando eu ouço em Belém, nos últimos meses para cá, eu faço uma analogia muito gostosa. Daqueles personagens bíblicos que viveram em Belém. Quem morreu em Belém? Quem morreu em Belém? A esposa de Jacó. Qual que é o nome dela lá? A Leia, não, Leia não, a Raquel. Raquel morreu em Belém. Mas quem nasceu em Belém? Davi nasceu em Belém. Jacó foi sepultado em Belém. Jesus nasceu em Belém. Embora aquele ovinho ali, né? Aquele ovinho ali foi berço assim de acontecimentos de extrema importância. Então, Belém, Jesus nasceu. Não vou ler o texto, mas vou citar. Lucas 2, 4 e 5. Jerusalém, Jesus foi apresentado no templo. Estou apresentando narrativa bíblica, não é? Não historinhas, não é, que o povo conta, tá? Jerusalém, Jesus foi apresentado no templo. Egito, Jesus foi levado, o menino Jesus foi levado lá para o Egito. Nazaré, morou lá por causa de um sistema político violento. Jerusalém, foi com 12 anos a festa da Páscoa com os seus pais. Então está aqui uma narrativa rápida, bíblica, clara do que aconteceu nos primeiros 12 anos de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos também narrar um pouquinho aqui a respeito do contexto do seu nascimento, que vimos através da leitura que fizemos. Qual o contexto do nascimento de Cristo? No relato do nascimento, conforme vimos em Mateus, há 3 afirmações básicas sobre Jesus. Primeiro, ele foi concebido pelo Espírito Santo. O nascimento dele foi um nascimento virginal. Maria, aquela menina santa, dedicada a Deus, foi escolhida por Deus para que o Espírito Santo gerasse no seu ventre o ente santo, o ente divino, que haveria de nascer e que viria para salvar o mundo, e que seria o Emanuel, a partir do momento do seu nascimento, que seria o Deus conosco para todo sempre. É por isso que a cristandade não para de falar, e deve falar. Eu conheço o Emanuel. Nós acabamos de cantar o hino aí, né? Poderia dizer, eu conheço o Emanuel, eu andei a sós com o Emanuel, eu tive experiências com o Emanuel. É tão maravilhoso isso, irmãos, quando nós podemos viver uma vida de testemunho, de experiências com o Emanuel, porque Ele está conosco. Guarde isto no teu coração. Jesus está comigo na minha caminhada. Jesus está comigo no meu dia a dia. Por quê? Porque Ele é o Emanuel, Deus conosco. Inaugurou a era, através do seu nascimento virginal, inaugurou-se a era do Deus conosco. Então vemos aqui essas 3 afirmações. Foi concebido pelo Espírito Santo. Segundo, ele veio para ser o Salvador. Objetivo definido, claro. A Bíblia, ela não mostra suposições, não faz ilações, ela afirma. Eu assim sou muito observador em relação ao culto. Eu acho que no culto tudo tem que ser muito bem definido, nada pode ficar no ar, não é?
Tudo no culto tem que ser definido. Temos que mostrar quem é Deus, temos que mostrar quem é Jesus, temos que ler a palavra, e a palavra define muito bem aquilo que temos que aprender, não é? Aquilo que temos a dizer, tudo tem que ser muito claro, né? A gente só peca numa coisa, o pastor só peca numa coisa, né? Às vezes fala muito e acaba se perdendo, então fica meio confuso. Estou falando de mim, tá? Nada dos outros, tá? Então, a gente precisa aprender isso, né? Mas tudo tem que ser muito claro, nós temos que ser objetivos, não é? É o que eu estou procurando ser agora nesta manhã, tá? Então, o segundo, ele veio para ser o Salvador. Por quê? Porque a humanidade estava perdida, a humanidade estava caminhando para a perdição. E esse amor que eu falei para vocês de Deus, que não tem limite, que além do horizonte tem muito mais. Ele nos amou além do horizonte, muito mais. E ele veio através de seu Filho, com um objetivo definido, para ser o Salvador. Ele veio para que o mundo tivesse esperança. Diz lá no Evangelho de Mateus: e o mundo que estava em trevas viu uma grande luz. Qual é essa grande luz? Aquele que disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Então ele veio para ser o Salvador. Do mundo no plural? Sim, do mundo no sentido daqueles que o aceitarem. Mas ele veio para salvar o mundo pessoal. O José, o João e a Maria, e você que está aí. Ele veio para salvar você. Ele veio para que você tivesse uma experiência com Ele, para que você andasse com Ele, para que você pedisse a Ele que entrasse em seu coração, perdoasse os seus pecados. Ele veio para você. Ele veio para o homem individual. Ele veio para a humanidade, mas veio para o homem individual, para salvar a humanidade. Então, esse é o segundo passo. E o terceiro, não é? Eu já cansei de dizer aqui, porque às vezes eu adianto o meu ponto aqui, tá? Eu olho para o ponto e adianto, né? Terceiro, Ele é Deus. Ele é Emmanuel. Ele é Deus conosco. Não vou continuar, né? Já defini essa questão do Senhor. Muito bem. Lá em Mateus 1, de 18 a 20, quando nós vemos que ele foi concebido pelo Espírito Santo, não é? Ele não foi gerado de um contato de um homem com mulher. Pastor, mas nem Natal o senhor está falando, não é? Então já estou adiantando, tá? Não, é sempre oportunidade. A Bíblia não é perfeita, né? Sempre gera em nós algum aprendizado a mais, não é? Então ele foi concebido pelo Espírito Santo. Então a situação da gestante não era muito boa para ela perante a sociedade. José, quando soube que ela estava grávida, ele tentou deixá-la secretamente. E a atitude de José visava evitar publicidade. Segundo a lei, era costume comunicar publicamente os casos de adultério. Quando ele soube que ela estava grávida, ele não sabendo dos detalhes, o que aconteceu? Ele fugiu para assumir a culpa, para que a sociedade dissesse: está vendo? Olha o que ele fez aí, agora fugiu, né? Ninguém ia encontrá-lo. Ele seria o culpado que ninguém ia encontrá-lo. Então a moça seria inocente, porque fez e não assumiu, não é? Ele fez, não é? Na ideia dele, não é? E não assumiu. Então veja o amor que ele tinha por aquela moça. Não foi uma atitude de covardia, foi uma atitude de salvar aquela menina, de salvar aquela menina da sociedade perversa, da sociedade de língua grande, da sociedade sem amor, não é? Então o objetivo dele era salvar aquela menina, não é? E tirar a responsabilidade dela, não é? Bem, mas o que aconteceu a ela, a palavra diz e nós sabemos, foi obra de Deus, não é? Lá no 24 e 25, não é? Eis que, 24, e despertando do sonho, fez como o anjo lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz ao seu filho, o primogênito, e pôs o nome de Jesus. Então o anjo mandou, Deus através do anjo
mandou que ele voltasse, mandou que ele assumisse a sua mulher, e ele assumiu a sua mulher, ele casou com ela, ele assumiu o papel de pai do Senhor Jesus, embora não sendo o resultado do seu relacionamento com Maria. Então José não foi o pai de Jesus, mas ele ofereceu condições legais para que o menino fosse criado. Então, quando ele voltou para assumir Maria, ele ofereceu condições legais perante a lei dos homens e perante a lei de Deus, para criar aquela criança que era o Messias, não é? O Emanuel, que era o Deus conosco. Então, irmãos, diante disso nós concluímos que o nascimento de Jesus foi obra do Espírito Santo. O divino abriu mão de suas prerrogativas e veio habitar conosco. Embora se tornando homem, nunca pecou. Jesus não pecou. Foi um santo que viveu, Deus santo, puro, imaculado, o Emanuel, o Deus conosco, que viveu neste mundo e morreu como se fosse um pecador, para levar sobre os seus ombros a carga de toda a nossa maldade, de todo o nosso pecado, de toda a nossa injustiça, de tudo que temos feito de mal na vida. Ele levou sobre si, e levando sobre si, pode nos outorgar o perdão e a nossa reconciliação com Deus. Um outro ponto que está no 21, não é? Já vimos também, ele veio para ser o nosso Salvador. Vejam só: e ela dará luz a um filho e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Os judeus não esperavam que Deus viesse pessoalmente em seu filho. A esperança comum do povo era a libertação política do domínio estrangeiro, do domínio romano. O povo judeu se julgava possessão especial de Deus, sendo filhos de Abraão. Então, eles não tinham a consciência de que Deus amava o mundo de tal maneira. Eles não tinham essa consciência. É incrível, né, irmãos? Às vezes nós somos assim, temos esse tipo de pensamento, né? Eu sou filho de Deus. Eu já ouvi de um pastor assim, infelizmente ele escorregou, e ele disse assim: irmãos, sinceramente eu pensava que eu vim de uma família de pastores. Meu pai era pastor, meus irmãos são pastores, minhas irmãs fizeram curso de teologia lá no Rio de Janeiro, e eu pensava que por vir de uma família assim, de muita gente integrada à igreja e ministério, eu pensava que eu podia escorregar no ministério. E ele falou: eu escorreguei no ministério, e eu senti a mão de Deus, eu senti que a mão de Deus era pesada. Então ele pensava que, por ser pastor, ele tinha assim uma exclusividade de Deus, que ele poderia fazer alguma coisa errada, que Deus passaria a mão na sua cabeça. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém, não, irmãos. Nós somos responsáveis pelos que nós fazemos. Vimos ali na lição da EBD, né? Os reis responsáveis pelos que eles estavam fazendo, desencaminhando o povo de Deus, fazendo coisa errada, levando o povo para a idolatria, não é? Então, às vezes a gente pensa que nós somos os protegidinhos de Deus, Deus só ama a gente. Deus nos ama, mas Deus ama as pessoas que passam aí na rua. Deus ama a pessoa mais perversa aqui no Jardim Peri. Deus ama a pessoa mais perversa que existe no mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Isso é muito sério, isso é muito profundo, isso é muito extensivo, isso é muito forte, isso não tem limite. Isso mostra a profundidade do amor de Deus. Deus ama o mundo. Então, Deus não nos ama apenas nós que estamos presos aqui na caixinha, aqui no quadradinho. De forma nenhuma, irmãos. Deus ama o mundo. Deus ama teu pai, que talvez está fora do evangelho, tua mãe, teus parentes. Deus ama todos. Deus ama o mundo e quer salvar. E Cristo veio por causa disso, não é? Então, irmãos, Jesus veio para fazer
algo de concreto pelo mundo que estava caminhando para o abismo. Ele veio para dar literalmente a sua vida. Ele veio para que a ira de Deus em cima do pecado do homem fosse descarregada toda sobre ele. E foi descarregada toda a ira de Deus contra o pecado do ser humano. E toda vez que um ser humano se converte a Jesus, Deus olha para o sacrifício do seu filho e diz: você está justificado por causa do sacrifício do meu filho. Isso não é emocionante, irmão? Isso não é maravilhoso? É que a gente está tão acostumado a ouvir isso, a gente ouve isso todo o culto, não é? Nós ouvimos isso nos hinos que cantamos, nas leituras bíblicas. Então isso se torna tão comum que não causa mais talvez impacto, mais emoção, a não ser que o Espírito Santo dê uma derramada assim, que a gente sinta profundo, aí a gente cai em prantos, aí nós nos derramamos perante Ele. Mas a gente está tão acostumado a ouvir isso. Mas vamos lá. Ele veio, finalmente, eu adiantei também, para ser o Deus conosco. O nascimento de Jesus representa muito mais do que um simples livramento, mas a certeza de que Deus estaria sempre presente no meio do seu povo de forma pessoal. Deus está presente conosco, porque Jesus veio até nós e nos revelou o Pai. Que privilegiados que nós somos! Nós não estamos só, porque Ele chama-se Emmanuel, porque Ele é o Deus conosco. Há uma música muito popular aí, né, que o cantor romântico, né, canta assim. Aliás, esse cantor canta só música de desilusão, não é? Mas ele diz assim que eu voltei, né? Eu voltei para ficar, não é? E Jesus Cristo veio, Ele veio para ficar conosco, porque Ele nos ama. E cada dia que você acorda, você pode não ouvir, mas Ele diz: eu te amo, eu estarei com você hoje. Cada momento da noite que você vai dormir, você vai orar, você pode não ouvir, mas Ele vai dizer para você: eu estive com você durante o dia, eu te livrei de perigos, eu te livrei de situações complicadas, eu estive com você porque eu te amo. Irmãos, isso que eu estou dizendo é uma realidade, tá? Isso não é teoria. Vou concluir jogando 4 situações aqui para fechar, rapidinho. Primeiro, é muito importante que tenhamos um conhecimento sólido e pessoal de Jesus. Sabe o que é conhecimento pessoal? É vivência. Vivência. É consciência de que Ele está com a gente. Não perca essa visão, porque o diabo vai tentar tirar isso. Ele vai tentar mostrar que você está sozinho, que você está num beco sem saída, que Deus é esse que você tem, que te abandonou nessa situação, que Deus mau que você tem. Mentiroso, mentiroso. Você tem o Emmanuel, Deus conosco, Deus com você, ok? É importante para nós saber que Jesus é Deus e Ele veio ao nosso encontro na nossa impossibilidade. Estávamos perdidos, sem direção, sem rumo nessa vida, sem norte, caminhando para o inferno, mas Ele veio para nos salvar. É muito importante que você tenha a consciência do marco da tua salvação, do dia que você encontrou com o Senhor Jesus. Ele veio ao teu encontro. Terceiro, a presença de Deus entre nós é redentora. O que é isto? É o ato de remir, de resgatar. Você estava assim por um fio, caminhando para o inferno. Se Deus soltasse, Deus não soltou, Deus preservou a sua vida, não soltou, e você não caiu no inferno. Ele veio, e através da sua morte, esse fio foi tirado do fogo, você foi colocado em um ambiente sólido e um terreno sólido. Ele veio para nós como redentor, nos remiu, não é? Veio para resgatar, nos remir
nos redimir, fazer de novo o nosso encontro com o Senhor. E por último, Jesus veio, aqui estou repisando, não é? Para salvar e para estar conosco para sempre. Ele está com você. A gente canta o enredo aí, né? Ele vive em você, ele está em você, não é isso? Uma garotada canta aí, não é? Mas é verdade. Ele vive em você, ele está em você, não é? Ele te ama. Você crê que Jesus te ama? Você crê que Ele está com você? Você crê que a cada dia que passa, Ele está falando com você? Você passou esse dia, meu? Você pode não perceber, você pode nem agradecer. Talvez você esteja até reclamando, mas você só está vivo porque eu segurei você, eu cuidei de você. Louvado seja Deus pelo seu grande amor. Louvado seja Deus porque mandou o Emanuel, que é Deus conosco e estará conosco para todo sempre. Não tem como se separar nunca mais desse amor. Vamos cantar? 312 do cantor cristão. Vamos lá. Ficar em pé, né, irmão? Ficar em pé para descansar as pernas, né? Para respirar melhor, para cantar melhor, né? Não, irmã? Né? Vamos lá, 312. Encerrar solenemente, fazendo a nossa oração pessoal, e eu encerro com a oração final. Tá bom? Eu vou desejar uma música. Você pode escolher se você quiser se ajoelhar, se humilhar diante do Senhor. Mas o importante é que o teu coração esteja ligado com o Senhor. Traga a sua vida a Ele. Mude de vida. Adquira prazer em estar fazendo as coisas de Deus. Viver uma vida de obediência ao Senhor.
Faça isso, irmão. Faça isso. Vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por esta manhã em que o Senhor abençoa a Tua palavra. É a Tua palavra que o Senhor abençoa. Nós sabemos que nós somos pecadores, nós de nós mesmos não temos nada para dar. Obrigado porque o Senhor tem para nos dar. O Senhor nos deu o presente mais precioso do universo. O presente mais precioso que o Senhor tinha, o Senhor deu. O seu Filho, o Emanuel, para redimir a humanidade, para nos redimir pessoalmente a cada um de nós. Obrigado pelo Emanuel, obrigado por Jesus, obrigado pela cruz, obrigado pelo sacrifício substitutivo de Cristo na cruz do Calvário. Obrigado porque em Jesus nós podemos ter a certeza de que estamos salvos para todo sempre, e nós sabemos que podemos desfrutar da presença do Senhor Jesus em nossas vidas todos os dias. Nos perdoe por nossos pecados, nos perdoe por nossas fraquezas, coloque mais de Jesus em nossos corações. Muda-nos, ó Pai, precisamos da mudança do Senhor, do avivamento do Senhor. Nós oramos gratos, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Quero sentar-se, vamos ouvir o pós-lúdio agora. Depois, os irmãos, se quiser tomar um cafezinho antes de sair, pode tomar, né? Café sem açúcar, café com açúcar, com leite, né? E 18h30 já sabe, né? Eu vou morrer, não vou morrer não, para com isso, né? Vou viver convidando vocês para o culto, 18h30. Deus nos abençoe.